Estamos aqui com a professora Luciana Aparecida Elias. Muito obrigada por você estar participando da entrevista. E a minha primeira pergunta é: a senhora poderia falar um pouco sobre a sua trajetória até aqui e o que a trouxe para a matemática, talvez alguma referência que a trouxe para esse ramo? Então, eu sou de um tempo onde a gente não sonharia fazer matemática. Não tenho referência na família, eu sempre gostei, eu em uma estrutura familiar que era um pouco reduzida, família muito pequena. Então, eu fui daquela criança que brincava com continhas, que contava o arroz e o feijão, e essa era a minha perspectiva. Porém, na adolescência, eu comecei a ensinar as pessoas a fazer tarefa de casa e eu adorava quando essas tarefas eram de matemática. Ponto. Tive que prestar vestibular. Eu tive que ser convencida a fazer matemática, porque eu não sabia o que era fazer matemática. E eu não queria, naquela estrutura, ser professora na escola. Eu achava que eu não teria competência nenhuma para ser professora na escola. Aí eu pensei, bom, vou ver o que significa fazer matemática. E na minha época tinha uma coisa chamada de um catálogo de todos os cursos superiores. E aí tinha uma coisa que eu fui ler relacionada com matemática, que era bacharelado em matemática. Então eu entrei na faculdade sabendo que eu ia fazer bacharelado em matemática. E foi incrível. A segunda pergunta é: a senhora é uma das referências como figura atuante em prol dos direitos e da participação e presença das mulheres na matemática. Poderia nos falar um pouco sobre isso e sobre como todos, como comunidade, devemos nos interessar nestas causas e como, desde nosso espaço de trabalho e estudo, podemos contribuir? Então, obrigada pela referência. Eu acho que, primeiramente, é um espaço de sobrevivência, porque quando a gente ocupa um espaço, estar solitário dentro dos nossos grupos é muito ruim. Então, assim, quando eu comecei a fazer matemática, eu vi muito poucas mulheres, muitas poucas pessoas negras, e aquilo me incomodava. Então, assim, eu preciso sobreviver e fazer com que outras pessoas, eu me sinta confortável dentro desse ambiente. E não discutir isso era eu sobreviver de maneira isolada, e isso é inadmissível. Então, o que eu acho que foi importante, e isso começou muito de perceber outras pessoas como eu, como uma mulher preta, uma mulher periférica. E isso foi muito importante para que a gente possa... E assim, eu fui também, né? Estou numa época que eu não posso sonhar sem agir. Então, assim, eu falo, eu queria tanto que tivessem mais mulheres pretas perto de mim. Assim, se você quer ter mulheres pretas, primeiro tem que sobreviver a este ambiente. Então, é por isso que eu luto para além dessa permanência, para que essas mulheres e todas as pessoas se sintam à vontade dentro do nosso ambiente, dentro dos espaços que nós ocupamos enquanto matemáticas. A senhora teria uma mensagem para deixar para as meninas que querem seguir na área da STEAM? A STEAM é uma área em que nos foi negada durante muito tempo. Você pode, talvez, hoje é um pouco mais raro não encontrar alguém que pareça com você, mas siga seus sonhos, não deixe ninguém tomar decisões para você. Olha aquilo que te deixa confortável. E eu acho que a STEAM, seja qual for das áreas dela, é muito para que nós possamos perceber que nós podemos sobreviver em todos os espaços. E a gente vai continuar lutando para que essa sobrevivência seja confortável. Muito obrigada. Obrigada.